E o governo federal recebeu os novos presidentes do Senado e da Câmara. Na reunião, os líderes destacaram a relação democrática entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Destaque da Marília Ribeiro. Buscando uma aproximação com o Congresso Nacional, o presidente Lula se reuniu com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, no primeiro dia útil após a votação nas duas casas. Em seu discurso, Lula disse que o encontro é a fotografia de um compromisso com a democracia. O presidente ressaltou que a normalidade de um país é a convivência tranquila e pacífica entre os poderes. Que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara, serão projetos de interesse vitais para o povo brasileiro. E estou convencido que daqui a 2 anos, quando a gente estiver fazendo o julgamento do meu mandato e do mandato dos dois, na Câmara e no Senado, a gente vai poder, com muito orgulho, notar que vocês da imprensa constataram que a democracia foi restabelecida na sua plenitude no nosso querido país. No encontro, o presidente Lula disse haver pessoas que não querem entender a necessidade de conviver democraticamente com outros partidos ou com outras ideologias. Já os presidentes das duas casas declararam que pretendem trabalhar para ter uma boa relação com o governo federal. Hugo Mota voltou a reafirmar a necessidade da harmonia entre os poderes. A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa. Que nós tenhamos a capacidade de lá tratarmos as pautas que serão enviadas pelo Executivo, tratarmos as pautas que serão propostas pelas deputadas, pelos deputados, pelas senadoras, pelos senadores, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva, que temas importantes possam ser tratados e que essa harmonia, esse diálogo entre os poderes possa perseverar, porque quem ganha com isso são os mais de 200 milhões de brasileiros que dependem desse nosso relacionamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a importância dos poderes trabalharem para atender a necessidade da população brasileira. E o poder legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. Nosso país ainda tem muitas desigualdades. A gente não tem tempo de criar crise onde não existe, porque o nosso tempo tem que ser aproveitado integralmente para entregar para as pessoas. O encontro no Palácio do Planalto foi a primeira cerimônia que juntou o presidente da República com os novos presidentes da Câmara e do Senado. Os mandatos de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota vão até 2026. E para comentar as notícias conosco neste Jornal da Manhã, agora nós acionamos a Deise Tiocari. Deise, bom dia. Então nós tivemos esse encontro ontem, reabertura também do Judiciário, do Congresso Nacional, ambiente amistoso, promessa do presidente que não vai enviar se não houver nenhum acordo entre os líderes, mas de qualquer forma, né, Deise, desde sábado quem venceu foi o Centrão. E como é que o presidente vai conseguir aí fazer a sua agenda avançar no ano pré-campanha de eleição presidencial em 2026? Deise, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. O presidente Lula tem um grande desafio aí, porque por mais que os presidentes das casas tenham dito que a relação vai ser harmoniosa e todos eles ressaltaram a independência entre os poderes, fato é que, como você falou, Marcelo, o domínio do Congresso está nas mãos do Centrão. A gente tem uma questão bem importante que são as emendas parlamentares. O Davi Alcolumbre chegou a falar explicitamente sobre isso, né? Então o presidente vai ter que coordenar essa negociação, além de usar muito da negociação, ele vai ter que liberar essas emendas. A gente tem falado aqui na Jovem Pan a questão das emendas parlamentares, elas devem dar o tom desse ano nas relações com o Congresso Nacional. E isso vai ser um grande desafio para um Congresso que é fragmentado, que tem interesses personalistas e que tem esse domínio do Centrão, que é extremamente pragmático e vai de acordo com seus próprios interesses, né? Então não é que um partido A ou B está no comando do Congresso Nacional.
Mas tem um ponto positivo. O Hugo Mota, ele falou que pretende adotar de novo a obrigatoriedade da presença física nas votações para fortalecer o processo legislativo. Isso é muito importante porque garante uma maior transparência e engajamento dos deputados nas deliberações, né? A gente tem que esperar esse ano correr, mas tudo indica, e a gente tem reiterado isso aqui na Jovem Pan, o presidente Lula não vai ter uma vida fácil até o último dia de mandato, porque cada projeto que for enviado para o Congresso Nacional vai ter que ser negociado. Não existe vida fácil com um Congresso tão fragmentado e nas mãos do Centrão.